18, verso 24. O texto aí diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos repetir? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos fazer uma oração? Pede a Deus para colocar essa palavra no seu coração, para te renovar e te alimentar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos encarecidamente, como, Senhor, como a gente precisa da Tua palavra. Como, ó Deus, a gente precisa ser alimentado pelo Senhor. Ó Deus, como a gente precisa ser iluminado. A Tua palavra diz que esse mundo jaz em trevas, mas que a Tua palavra é a luz para os nossos caminhos, é a lâmpada para os nossos pés. Senhor, ilumina-nos nessa noite, nos dê uma direção, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Gente, veja só, esse Salmo 118, ele foi escrito aqui, os estudiosos nos dão a entender que num tempo em que o exército de Davi havia vencido uma guerra. O povo de Deus havia vencido uma batalha. E aqui, nesse salmo, a gente vê então palavras de exaltação ao Senhor, declarações de confiança e segurança no Senhor, de palavras que glorificam o nome do nosso Deus. E esse salmo, ele também é um dos salmos messiânicos. O que é isso? Um salmo que faz referência à vinda de Jesus. Observe aí que os versos 22 e 23 dizem assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, aqui nós vemos um adiantamento da vinda do nosso Salvador ao mundo. Gente, os Salmos, eles são chamados, o livro dos Salmos é chamado originalmente de livro de louvores, porque os Salmos eram cantados. E é interessante a gente observar aqui o Salmo 118, porque aqui o Salmo 118, ele é um dos 5 salmos que o povo de Israel utilizava para cantar nas suas principais festas, né? O povo de Israel, ele tinha algumas festas centrais ali na sua adoração: a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. E vejam só, quando o Senhor Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, aí nos evangelhos nós vemos ali a informação de que Jesus, ele celebrou a ceia e eles cantaram um hino. E os estudiosos, eles chegaram à conclusão de que o Salmo 118 é o hino que foi cantado quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, quando Jesus estava ali na última ceia, antes de ser traído, entregue às autoridades, crucificado e morto naquela cruz. Como eu disse, alguns salmos eram cantados nas principais festas. E o Salmo 118, ele era o último salmo cantado. Por isso, os estudiosos entendem que ele foi cantado no dia da crucificação. Mas veja só, o texto que nós lemos, o verso 24, ele fala de um dia. Este é o dia que o Senhor fez. Observa comigo que ao mesmo tempo em que aqui haviam pessoas cantando um hino de vitória, o Salmo 118 sendo cantado, celebrando a Deus, porque o povo venceu a guerra, um dia de celebração, um dia de grande alegria, um dia de uma vitória maravilhosa. Mas Jesus, tomando a última ceia com os discípulos, sabendo que seria traído por Judas, sabendo que seria entregue aos sacerdotes, sabendo que seria agredido, sabendo que seria humilhado, sabendo que seria morto numa cruz, Jesus prestes ali a viver uma situação terrível,
Jesus ali, naquele momento de despedida dos discípulos, eles também cantam o Salmo 118. Pois bem, o texto fala de um dia. E a vida é assim. A vida ela é feita de dias de celebração, dias de alegria, dias de grande vitória, sabe? Existem alguns dias na vida que as pessoas anseiam por ele. Por exemplo, às vezes uma pessoa que está para casar, ela não vê aquele dia chegar. Uma pessoa que vai formar, ela não vê a hora daquele dia chegar. Mas a vida também, ela é feita de dias de tristeza. Ela é feita de dias de crise, dias de problema, de escassez. Dias em que o que a gente mais queria, você já passou por aquele dia? O que a gente mais queria é que aquele dia terminasse rápido. Dias que a gente queria que passasse rápido. Pois bem, a vida é feita de dias de alegria, mas também de dias de tristeza e dias de crise. Mas, enfim, o texto fala de um dia. E aqui a gente vai tirar algumas lições desse versículo para que a gente possa aproveitar os nossos dias. Como você viver o seu dia, como você aproveitar o seu dia, como você passar por eles, independente de qual esteja sendo a situação. Seja aquele dia da alegria, da vitória, da celebração, ou seja o dia da tristeza, da crise, da escassez. Vamos lá. Olha o que o texto diz aí. Ele começa dizendo: este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia. A primeira lição que o texto nos traz é que você precisa aprender a viver o presente. Este é o dia. Olha, quando ele fala este é o dia, ele está se referindo ao dia que está se passando, ao dia que eles estão vivendo, aquilo que está acontecendo ali naquele momento. E é bem verdade que muitas pessoas, elas não conseguem desfrutar e viver o que está acontecendo hoje. Elas não conseguem desfrutar deste dia. Existem muitas pessoas que elas vivem, por exemplo, presas num passado. Presas no passado. Existem pessoas que elas vivem com uma saudade que é maligna. A saudade maligna é quando a pessoa às vezes viveu dias muito bons, dias gloriosos no passado, mas ela vive presa naqueles dias e aqueles dias eles não voltam mais. Tem gente assim presa no passado, aquele tempo é que era bom. Naqueles dias é que a vida era boa. Se aquele tempo voltasse. E aí a pessoa, ela fica sendo embalada por essa nostalgia tão grande que ela não consegue viver o que está acontecendo hoje. Ela não consegue desfrutar daquilo que Deus está nos dando hoje, daquilo que Deus está fazendo hoje, dos benefícios, dos privilégios, das bênçãos que o Senhor derramou hoje, daquilo que Deus quer fazer hoje. Viver o presente. Existem pessoas que vivem presas num passado ruim. Elas não conseguem desfrutar do presente porque no passado tiveram uma experiência ruim e essa experiência as aprisionou de uma tal forma que elas não conseguem viver direito hoje. Talvez a pessoa foi frustrada num relacionamento no passado e ela é tão amargurada com aquilo que aconteceu no passado que ela não consegue se relacionar bem hoje. Ela ainda vive dirigida e definida por aquilo que aconteceu lá atrás. Talvez a pessoa um dia viveu uma situação de rejeição, de humilhação, de amargura, enfim. E ela vive presa naquilo lá atrás. Talvez, o meu pai que não me amava, minha mãe que não me amava, eu vivi uma situação de miséria na infância, de uma situação difícil, eu não sei. Mas o fato é que tem gente presa no passado e às vezes as amarguras do passado estão definindo a vida dessa pessoa hoje. Então você precisa aprender a desfrutar o hoje. Este é o dia. Este é o dia. Olha só, o Senhor Jesus cantando o Salmo 118. Este é o dia, sabendo que naquela noite ele seria traído. Sabendo que naquela noite ele seria escarnecido pelas autoridades, sabendo que naquela noite ele seria humilhado e agredido, ele canta: este é o dia. Olha, por outro lado, tem gente
que não sabe viver o presente, porque ele está preso no futuro. A pessoa que está presa no dia que nem chegou ainda. A pessoa está tomada de ansiedade. A pessoa está tomada de um anseio intenso por algo que ainda vai acontecer, por uma preocupação. E existem pessoas assim, presas naquilo que vai acontecer, preocupadas demais com o dia de amanhã. E o futuro também aprisiona. O futuro. Existem pessoas que eles nunca conseguem viver hoje, desfrutar do hoje e aproveitar o dia de hoje, porque eles estão presos no que vai acontecer amanhã e na verdade você nem sabe se o amanhã vai chegar. Você nem sabe se você vai ter o dia de amanhã. Você não sabe se você vai ter mais 2 horas, mais 3 horas, mais um dia, mais uma semana. E existem pessoas sempre assim, presas no futuro, tomadas pela ansiedade e escravizadas por isso. Este é o dia. Você precisa aprender a viver o presente. E as pessoas que não sabem viver o presente, geralmente lá na frente elas vão olhar para trás e elas vão ficar frustradas justamente por perceberem que perderam muito tempo, que deixaram de aproveitar muita coisa, deixaram de desfrutar de coisas que Deus estava concedendo para elas. Este é o dia que o Senhor fez. O que Deus está fazendo na sua vida hoje? O que Deus quer com você hoje? Qual é o propósito de Deus para aquilo que está acontecendo hoje? Viva o presente. Continua analisando o texto aí comigo. Acompanha aí. Olha aí, ele ainda continua dizendo assim: este é o dia que o Senhor fez. O Senhor fez. A segunda lição que o texto nos ensina é você viver confiando que Deus está no controle. Este é o dia que o Senhor fez. Veja só, quando o povo de Deus venceu a guerra, que é o dia em que o Salmo foi escrito, quando o povo de Deus celebrava a vitória, quando o povo de Deus se alegrava ali por tudo o que tinha acontecido de bom, eles estavam falando, este é o dia que o Senhor fez. Eles reconheciam, Deus está no controle. Eles reconheciam, Deus nos deu essa vitória. Eles reconheciam, foi Deus que nos abençoou nesse dia. Né? E isso realmente é muito bom. Mas veja só, Jesus cantando o Salmo 118, no dia que seria traído, no dia que se despedia dos discípulos, no dia em que entregaria a sua vida, ele canta, este é o dia que o Senhor fez. Ele também reconhece que no dia da traição, no dia da humilhação, no dia do problema, no dia da amargura, no dia da frustração, ele também reconhece que Deus está no controle daquele dia. E olhe, não pense você que foi fácil, até para o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus ali, orando no jardim do Getsemane, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele não via aquilo como algo fácil de encarar. E se possível, ele não queria ter que passar por aquilo. Mas ao cantar com os discípulos na ceia, ele reconhece, este é o dia que o Senhor fez. Deus está no controle desse dia. Deus está no controle das nossas vidas. Deus é que planejou tudo isso. Nós estamos nas mãos de Deus. Ali ele reconhecia, nós não estamos nas mãos dos homens, nós não estamos nas mãos das autoridades, nós não estamos nas mãos do governo, nós estamos nas mãos do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. O que está acontecendo aí na sua casa hoje? O que você está vivendo hoje? Qual é a crise que você está vivendo? Qual é o anseio que você tem? Enfim, qual que é a situação da sua vida hoje? Enfim, você precisa compreender. O Senhor está no controle. Deus está no governo de todas as coisas. O Senhor está sobre um trono. Ele governa. Olha, você precisa se lembrar que o apóstolo João,
quando ele está ali exilado na ilha de Patmos, ele está ali numa ilha infestada de serpentes, perseguido por causa da palavra de Deus. E quando João tem a visão do Apocalipse, a visão que ele tem é que o Senhor está no trono. No trono. Veja só, um homem perseguido, um homem exilado numa ilha de serpentes, um homem ali ilhado, um homem ali cercado por perigos, ele vê Jesus no trono. Ele vê que o Senhor está no controle. Ele vê que o Senhor está no governo. Ele vê que tudo está nas mãos do Senhor e que ele não perdeu o controle de nada, de absolutamente nada. Você precisa viver com essa consciência. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle do nosso país. Deus está no controle das nossas autoridades. Deus está no controle da crise que você vive hoje. Nada pegou o nosso Senhor de surpresa. Olha, a soberania, o controle, a autoridade do Senhor, ela é tão intensa. Veja o que Davi diz no Salmo 139, ele fala assim, dos versos 1 a 5, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim põe a mão. E aí lá no verso 16 ele fala assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. É o que o salmista mostra pra gente aqui. Portanto, este é o dia que o Senhor fez. Seja ele um dia de alegria, seja ele um dia de celebração, seja ele um dia de grande festa, seja ele um dia de tristeza, um dia de crise, seja ele um dia de escassez, seja ele um dia em que você é surpreendido por más notícias, não perca a consciência que o Senhor está no controle. Este é o dia que o Senhor fez. Nada pegou o nosso Senhor de surpresa. Descanse, confie em saber que Deus está com a sua vida em suas mãos. Essa é a realidade. E a gente continua analisando o texto. Acompanhe ainda comigo. Ele termina o verso 24 dizendo assim: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A terceira lição do texto é que a gente precisa viver enchendo os nossos dias de alegria, né? E veja só, talvez você esteja até pensando aí, olha, é fácil viver cheio de alegria no dia de celebração. É fácil viver cheio de alegria quando tudo está indo bem, quando as nossas expectativas estão sendo cumpridas. Mas olha só, na verdade a nossa alegria, ela deve ultrapassar essas coisas. Ela deve ultrapassar o que nós estamos vivendo. Ela deve ultrapassar as circunstâncias que nos envolvem. Repare bem que eu já disse que os irmãos que celebraram a vitória do povo de Israel na guerra cantaram esse cântico. Jesus, ali prestes a entregar sua vida e ser crucificado, também canta esse hino. Então, pessoas que estavam vivendo um dia de grande vitória cantaram. Jesus, vivendo um dia de grande luta, grande tristeza e grande dor, ele cantou que a gente devia se alegrar. Veja só, a nossa alegria ela tem que ultrapassar as circunstâncias, ultrapassar aquilo que está acontecendo com a gente. A nossa alegria ela vem da presença do Senhor nas nossas vidas. Neemias, ele chegou a dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Olha, talvez você esteja aí buscando motivos para se alegrar. E realmente tem muitas coisas nessa vida que nos alegram, mas as alegrias proporcionadas pelas coisas dessa vida passam.
as alegrias proporcionadas pelas coisas dessa vida, elas acabam, elas são passageiras, mas a alegria do Senhor, ela é eterna. Portanto, se você estiver aí procurando motivos para se alegrar, motivos para celebrar, a presença do Senhor é a nossa alegria. Jesus, ele se entregou por nós, resgatou a nossa alma do inferno. Jesus mudou a nossa vida, ele nos deu uma nova esperança. Jesus nos tirou das mãos do diabo. Jesus nos tirou do império das trevas. É isso que nos alegra. É isso que renova a nossa alegria para continuar a caminhada. E é isso que o texto diz. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, né? Este é o dia que o Senhor fez. O Senhor está no controle. A gente precisa ter alegria. Alegria de que nós estamos nas mãos de Deus. Alegria de que o Senhor nos ama. Alegria de que não importa o que esteja acontecendo, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Olha, quando eu olho para esse texto, eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses quando ele está preso. E a carta aos Filipenses, ela é chamada de carta da alegria, porque ele incentiva os irmãos a se alegrarem em todo o tempo na carta. E veja só, um homem preso, ele incentivando as pessoas a se alegrarem, justamente para mostrar para nós que a nossa alegria vem do Senhor. Talvez a medida da sua alegria esteja muito baixa. Talvez a medida da sua alegria esteja aí em falta. Mas talvez ela seja também diretamente proporcional à distância que você está do Senhor. Talvez ela seja proporcional à comunhão e à relação que você tem tido com o Senhor nos últimos dias. O Senhor alegra o nosso coração. O Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que a gente vai passar por esses dias? Como a gente vai passar por tudo que está acontecendo? A gente vai passar desfrutando do presente. Prestando atenção e vivendo aquilo que está acontecendo hoje. A gente vai passar com a consciência de que Deus está no controle. Com a consciência de que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. A gente vai passar inundado pela alegria que vem da presença do nosso Senhor, que nos salvou. Coloca a sua vida diante do Senhor aí. Vamos ter um momento de oração. Coloca o seu coração diante dele. De fato, eu não sei o que está acontecendo aí. Eu não sei qual que é a luta que você está vivendo, qual que é a crise que bateu na sua porta, qual que é a situação do seu coração, mas o Senhor sabe. Nós lemos aqui, Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe o que está acontecendo aí. Pode ser que o Senhor esteja querendo te trazer para hoje, te tirar da ansiedade do futuro, te curar da amargura do passado e te trazer para hoje, para você prestar atenção e viver o que Ele quer fazer hoje. Quem sabe o Senhor não está aí te dando uma sacudida para renovar a sua fé e você crê que Deus está no controle, que o Senhor não perdeu o governo, que o Senhor não foi pego de surpresa. Quem sabe, nesse dia, Deus não está te chamando para renovar a sua alegria. Talvez você esteja aí correndo de um lado para o outro, tentando achar alegria em alguma coisa. A nossa alegria está em Jesus. A nossa alegria vem da presença do Senhor que nos salvou. E Ele quer renovar a sua alegria nessa noite. Vamos orar? Ó Deus, Senhor, quando a gente vê a Tua Palavra, quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente vê o quanto a gente precisa se aproximar do Senhor. A gente vê o quanto a gente precisa crescer na nossa fé. A gente vê o quanto a gente precisa do Senhor. E às vezes a gente está buscando e correndo atrás de tantas outras coisas. Senhor. Senhor, ajude-nos a viver o hoje. Ajude-nos a desfrutar do hoje. Ajude-nos a viver o que o Senhor quer fazer hoje. Senhor, cure corações das amarguras do passado. Ó Deus,
Cure corações, ó Deus, das feridas do passado, de um saudosismo maligno, ó Deus, de dias que não voltam mais. Cure corações. Ó Deus, descanse corações ansiosos e presos na preocupação do futuro. Senhor, descanse corações, traga paz aos corações, para que eles possam ver e crer que o Senhor não perdeu o controle. Seja qual for o dia, foi o Senhor que fez. Ó Deus, nós pedimos também ao Senhor cura para as emoções, renovo na alegria. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor óleo sobre as feridas daqueles machucados. Nós pedimos ao Senhor renovo da alegria dos abatidos. Nós pedimos ao Senhor que essa palavra não apenas seja conhecida de cada um, mas vivida por cada um dos teus servos. Tem misericórdia. Ajude-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Coisa boa. Muito bem. Louvado seja Deus. Amém.